Bom dia a todos os ouvintes da palavra do dia. A paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. A graça de Deus abunde cada dia mais em vossos corações, não só hoje, mas para sempre. Estarei lendo Efésios 3, no verso 34. Diz assim: Por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Oh, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus, né, gente? Esse Deus, que Deus? Esse Deus com D maiúsculo, esse Deus vivo, esse Deus que criou o sol e a lua, as estrelas, esse Deus que chamou a terra e os céus e logo apareceu, esse Deus que sabe a medida palmos da terra e do céu. Louvado seja o nome desse Deus que nessa manhã nos acordou, né? Para a gente vir para garantir a nossa vitória do dia, né, pessoal? É dia a dia nossas vitórias, né? Nossas batalhas começam logo cedo, ao levantar, né? Mas a vitória sempre o Senhor nos dá, graças a Deus. E que esse dia seja um dia abençoado, né? Que todas as lutas e guerras que nós enfrentarmos, a gente venha a ter a maturidade, a capacidade, a força para sobressair em todas as situações, seja qual for, né? Nós estamos aí acompanhados por um grande Deus. Esse Deus, ele é a nossa retaguarda, porque nós estamos ouvindo a sua palavra, lendo a sua palavra e praticando ela, né? E o Senhor diz assim, que se nós praticar as coisas que Ele diz, Ele é a nossa retaguarda, Ele será a nossa retaguarda, a nossa luz brilha nas trevas, né? A nossa cura brotará apressadamente, né, gente? Tantas promessas maravilhosas só por nós obedecê-lo, só por nós reverenciarmos, adorá-lo, né? E estar com Ele, e Ele com a gente, né? E nessa manhã, a gente leu aqui, é uma oração que Paulo fez pelos Efésios, pelos irmãos, pelas pessoas ali de Éfeso, né? Aos Efésios, os moradores de Éfeso, né? Os irmãos dali. E ele disse assim, ó: Por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por causa disso, o que, né? Então, anteriormente ele já estava falando alguma outra coisa. Ele disse assim, ó: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós,
que são a vossa glória. Ah, tá. Então, por causa disso, ele disse que ia colocar de joelho, que ele se colocaria, que ele se colocava de joelho, para que os irmãos não desfalecessem nas tribulações que ele estava passando. Por quê? Porque assim, se o irmão que está na frente da obra, ele passa muitas tribulações, os outros acabam desfalecendo. Os outros que espelham nele desanima, volta para trás, apostata, né? Por conta da tribulação do irmão que está na frente da obra, do trabalho, né? Aí Paulo disse assim: olha, irmãos, por conta disso eu ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, pessoal, as aflições, as tribulações de quem está na frente do trabalho é constante, é múltiplas, mas esse então deve estar de joelhos para que os outros não venham desfalecer. Tá vendo a responsabilidade, gente, que nós temos diante do Senhor? Mas você diz assim: ah, mas eu não tenho cargo nenhum, eu não estou na frente de trabalho nenhum. Olha, só de você ser um servo de Deus, tem muitos irmãos que espelham você. Tem bastante, viu? Tem muitas pessoas olhando para você. E tem muitas pessoas secretamente que observam o seu jeito, o seu proceder, o seu falar, a sua firmeza em Jesus. E aí, quando você passa por aflições, tribulações, essa pessoa ela pode desanimar e dizer assim: poxa vida, essa pessoa para mim, ela é um exemplo, né? E ela está passando isso. Então é o dever de todo cristão que serve a Jesus sempre estar de joelho para que os outros não venham desfalecer por nossa conta. Tá entendendo? Saber que tem pessoas assim, né? Tem pessoas que são fracas, frágeis, e ela sempre está encostando em alguém um pouco mais fortinho. E esse tipo de gente sempre olha para nós como um suporte, entendeu? E aí, quando vê você passando muitas provas, ela diz, ou ele, né? Poxa vida, mas eu achava que quem serve a Deus, que é cristão, não passa por nada disso. Tem que ser tudo abençoado, tem que estar com saúde, não pode ter problemas financeiros, não pode ter problemas nenhum, né? Aí quando a pessoa vê que essa referência, ela passa por esses problemas, então ela fica meio assim, desfalecendo, né? Então, por isso que nós mesmo, cristãos, gente, mesmo com tantos problemas, seja eles emocionais, psicológicos, seja o problema que nós estivermos enfrentando nas nossas vidas, sempre devemos estar se colocando de joelho perante quem, pessoal? O Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante de nosso Deus e em nome do Senhor Jesus, para que Ele venha nos dar graça, pessoal, para ser fortes e constantes e sempre firmes, para que os outros não venham cair por nossa conta, não é verdade? Para que os outros venham ver que mesmo nós sofrendo, passando alguma prova, a gente está sempre firme com Deus, certo? E abraçando o nosso irmão, não é verdade? Para que o nosso irmão fraquinho não venha desfalecer totalmente, né? Bom, ele diz assim que por causa disso ele se colocaria de joelho, né? Perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Eu acho tão lindo isso.
Eu acho muito maravilhoso quando ele diz do qual toda família nos céus e na terra toma o nome, né? Que nome? O nome do Senhor Jesus, né? Toda família no céu, toda família na terra. Está entendendo? Oh, que coisa linda, né, gente? Nós somos uma família. Nós somos família, pessoal. Aqui na terra e no céu, né? Uma família só, gente, né? E todos nós tomamos um nome. Esse nome único, o nome do nosso Deus. Sabe qual é o nome do nosso Deus? Jesus. Sabia disso? É o nome do nosso Deus. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais, gente, corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Meu Deus, olha que oração, né? A oração para que Deus viesse, segundo as riquezas dele, corroborar os irmãos com poder, gente, no homem interior, pelo Espírito Santo, pessoal. Olha a oração que Paulo estava fazendo pelos irmãos de Éfeso. Então, gente, isso aí é um exemplo para a gente sempre estar intercedendo pelos nossos irmãos abatidos, para que os nossos irmãos não venham a enfraquecer, para que os nossos irmãos sejam corroborados com poder pelo Espírito Santo no homem interior, né? Você já fez a oração hoje? Ah, não deu, hein? Poxa vida. Então, e como que vai ficar os nossos irmãos fraquinhos? Se não deu para você orar hoje? Ah, como que vai ficar? Tem muitos fraquinhos que dependem da gente, né? Ah, viu? Tem tanto recém-nascido que precisa de leite materno. Mas aí tem que pedir para uma outra pessoa doar o leite materno, porque a mãe não tem. Aconteceu alguma coisa, né? Pessoal, tem muita gente fraquinha espiritual que está esperando que nós, um pouquinho mais fortinho, venha estar sustentando esses irmãos pela oração. Você está vendo só fraqueza nos irmãos, você está vendo só problema nos irmãos, mas você que tem que dar o sustento para eles. Para com isso. Sustenta os irmãos, você pode. Olha quanto tempo você serve a Deus, você tem bagagem. Você tem bagagem, meu irmão. Não é hora de ficar aí parado, não é hora de ficar aí desanimado olhando as fraquezas dos outros, é para nós se colocar de joelho, para que o nosso irmão seja corroborado com poder no seu espírito, no homem interior. Entendeu? Olha, você passa tanta prova, tanta luta, mas só que você tem o que dá, entendeu? Você tem ânimo para dar para os irmãos, você tem força para dar para esses irmãos fraquinhos. Você está entendendo? Para que eles não venham a desfalecer nas tribulações que a gente está passando. Olha só, gente, nós temos que segurar, gente, o peso com uma mão e com a outra mão ainda tem que ajudar o irmão que está fraquinho. E olha que tem um montão de irmão fraquinho, né, gente? Então, eu oro, Paulo disse assim, eu estou orando para que Deus, segundo a riqueza dele, vos conceda que vocês sejam corroborados com poder, gente. Pelo Espírito no homem interior, gente. Olha que oração, pessoal. Paulo poderia falar assim, ao contrário, né? Vai orar, seus fracos. Vai orar, seus desanimados. Vocês só ficam me sugando. Vocês só ficam dependendo de mim. É hora de vocês marchar. É hora de vocês erguer a cabeça. Para com essas fraquezas que vocês têm. Mas Paulo se colocou de joelho perante o Deus vivo. Para pedir para Deus vivo
fortalecer os irmãozinhos, porque os irmãozinhos estavam vendo as provas de Paulo e estavam ficando fracos. Olha só, e muito mais. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, irmãos, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, aí vocês podem perfeitamente compreender com todos os outros irmãos. Compreender o quê? Qual seja a largura, comprimento, a altura e a profundidade. Então, a oração de Paulo, gente, era para que Deus viesse corroborar os irmãos no homem interior pelo Espírito Santo, para que os irmãos pudessem ficar arraigados em Jesus Cristo, para que Jesus Cristo habitasse no coração dos irmãos, para que os irmãos fossem fundados em amor. Gente, arraigados e fundados em amor, bem plantado. Quem que vai arrancar? Qual é o maligno que vai arrancar se nós estamos arraigados? Qual é o maligno que vai arrancar se nós estamos, irmãos, enraizados em amor de Jesus Cristo, gente, né? Que maligno vai ter força para isso, né? E aí então, gente, arraizado, fundados em amor, aí a gente vai compreender, a gente vai dar fruto, né? Ó, a gente vai compreender, gente, com todos os outros demais irmãos queridos que estão também arraigados em Jesus, nós vamos compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade das coisas de Deus, gente, né? Porque desarraigado, né? E desarraigado, se você não está plantado em Jesus, você nunca vai compreender com os demais irmãos, entendeu? Compreender o amor de Deus, a profundidade, a largura do amor de Cristo, né? Junto com todos os outros irmãos, e conhecer o amor de Jesus, que excede todo entendimento. Eu estava pensando nisso ontem, olha que incrível, né? Eu estava pensando assim, puxa vida, na carreira, na nossa carreira com Cristo, a gente olhar para trás assim, a gente está analisando, né? Assim a gente vai meditando nas coisas que vêm assim na cabeça da gente, vai meditando. Tem pessoas assim que são grandes pregadores, que pregam em eventos grandes e dá a impressão que não estão enraizados, né? Dá a impressão assim que não foi plantado, que a palavra não faz efeito, entendeu? E olha só, né, que a palavra de Deus ela vai esclarecer na mente da gente, né? E aqui está a resposta, né? E aí Paulo falou assim, que ele colocava de joelho, né? Também para que os irmãos pudessem perfeitamente compreender com os demais que compreende, entendeu? O amor de Cristo que excede todo entendimento. Olha, gente, então tem muitas pessoas ainda que não conhecem o amor de Cristo, sabia? Que não conhece a Cristo ainda. Ah, mas como que não conhece a Cristo ainda? Ele prega, como que ainda não conheceu a Cristo? Gente, hoje o que mais tem é pregador, mas não conheceu a Cristo ainda. Ainda não pode nem falar que é testemunho de Jesus, porque nunca teve uma experiência com Jesus, gente, né? Então aqui eu me ponho de joelho para que os irmãos venham conhecer o amor de Cristo, para que os irmãos venham conhecer o comprimento, a largura, a profundidade do amor de Cristo. O amor de Cristo que excede
excede todo entendimento. Oh, meu Deus! E para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Gente, olha isso. Para que nós sejamos cheios da plenitude de Deus, gente. Isso não é muitas riquezas para uma pessoa? É muito, gente. É muito tesouro no vaso de barro, né? Então, irmãos, nós recebendo essa graça de Deus, a gente tem que se arraigar. A gente precisa fundar nossas raízes. Porque os artificiais, gente, o vento passa e arranca e leva embora, né? É o que está acontecendo. Por que os irmãos estão reclamando das igrejas vazias? Porque o vento está passando. O vento está passando, irmão, está arrancando pela raiz muitos e muitos que não estão enraizados em Jesus. Estão enraizados nas aparências, né? Mas Paulo disse, eu me ponho de joelho. Entendeu? Olha o nosso dever como cristão. Se colocar de joelhos. Ninguém toca obra, gente, só olhando e falando, e requerendo e exigindo. Ninguém toca obra. Está entendendo? Tem que se colocar de joelho. Ai, mas Paulo era o pregador, não sei de onde, pregador dos gentios. Mas olha aí, ele se colocava de joelho. Ele jejuava. Ele passava muita prova. Ele passava provas ardentes. Entendeu? Ah, mas é isso aqui. Não, mas interessa, né? Hoje em dia as pessoas não querem sofrer por amor do evangelho. A primeira prova abandona tudo, entrega o cargo de pastor, de obreiro, entrega a liderança, entrega tudo, né? Entrega até a alma para o inimigo, para poder se dar bem, para poder comer bem, se vestir bem, ter uma casa boa e um carro, né? Por quê? Porque vê Cristo somente nessa terra. Só quer coisas da terra, é carnal. Se a mulher tá feia, ele troca por uma mulher bonita, né? É isso. Entendeu? Mas, gente, Paulo falou assim, eu me ponho de joelho por causa de vós, para que vocês sejam corroborados, para que vocês sejam firmados, para que vocês sejam enraizados, para que vocês sejam fundados, entendeu? E aí vocês venham compreender, junto com os irmãos que compreendem. Não é para nós compreender junto com pessoas que não compreendem nada, que não querem nada com Deus. É para nós aprender junto com os irmãos que compreendem, junto com os santos, junto com aqueles que caminham rumo a Sião celestial. É para nós andar com pessoas de fé, para compreender junto com os irmãos de fé, né? Gente, olha, e também aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Tá vendo? Então Deus, Paulo diz assim, ó, então, irmãos, eu quero que vocês compreendam o amor de Cristo, que excede todo entendimento, e que vocês sejam cheios da plenitude de Deus, e Deus é poderoso, gente, para fazer muito mais do que isso que eu estou pedindo para Ele, a respeito de vós. Ele é poderoso para fazer muito mais que isso. Gente, muito mais do que corroborar nós com poder, pelo Espírito Santo no homem interior, muito mais que o nosso coração seja, que Cristo venha habitar em nosso coração, gente, muito mais do que estar arraigados e fundados em amor,
muito mais do que compreender perfeitamente com os irmãos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, muito mais para que nós venhamos ser repletos da plenitude das coisas de Deus, do entendimento. Meu Deus, muito mais ainda, né? Coisas muito mais, gente, muito mais. Misericórdia, né? Que tremendo, né, gente? Meu Deus, o que mais que a gente vai querer, né? E vendo tudo isso, essas promessas lindas, maravilhosas e ricas, a gente olha então a fraqueza e a gente fala, nossa, que estado que eu estava, hein? Olha onde que eu estava, quase morrendo na fé, porque eu estava olhando a fraqueza do meu irmão que está na frente do trabalho. Olha, quase que eu pereci, hein? Né? Igual Paulo disse, né, irmãos? Vocês estavam desfalecendo. Vocês estavam quase morrendo, porque vocês estavam olhando para mim e vendo as minhas fraquezas, vendo meus problemas, as minhas tribulações. Mas eu orei por vós. E então Deus corroborou vocês, Deus fortaleceu vocês, e Deus veio habitar dentro de vós, Cristo veio habitar dentro de vós, e vocês estão compreendendo a profundidade do amor de Deus, que excede todo entendimento. Gente, é isso que é cristão, gente. Cristão é isso. É nós termos comunhão íntima com Deus. É nós olhar para Cristo. Não é para nós olhar para a tribulação de Paulo. Não é para nós fixar a nossa jornada, o nosso propósito no irmão. Ficar olhando a tribulação do irmão. O irmão é um atribulado. Você vai ficar olhando para o irmão atribulado. O Senhor fala para você, fecha a boca, dobra o joelho e ora ao Senhor. Abre a tua boca para o Senhor. E Deus vai corroborar esse irmão que está olhando para a sua fraqueza. Deus vai encher o coração desse irmão de toda fortaleza. Esse irmão, ele vai sair dessa demência terrível. Ele vai sair desse estado de fraqueza, tribulação aí, e vai olhar para Cristo, ele vai ver Cristo em você, em ti. Ele vai ver Cristo em ti, ele não vai ficar olhando as tribulações que você passa, ele não vai ficar vendo as suas fraquezas de jeito nenhum, né? Ele vai olhar para Jesus, que você está transmitindo Jesus, né? Aí, aquele, então, que é poderoso para fazer tudo isso muito mais, né? Além daquele que nós estamos pedindo ou pensando, segundo o poder que em nós opera. Tá operando o poder de Deus em nós, né? Que sim, que essa oração venha ser respondida e venha fazer efeito em nossa vida. Bom, a esse quem? Esse poderoso Deus, seja glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para tudo sempre. Amém. Então, na igreja, vamos dar glória ao Senhor, bastante glórias e honras e louvores e adorar o Senhor. Vamos parar de ver a tribulação do irmão, vamos parar de ver as faltas dos irmãos, porque senão a gente desfalece, né? E vamos se colocar de joelho para que os nossos irmãos sejam fortalecidos no Senhor, para que os nossos irmãos também venham estar arraigados, alicerçados em Jesus e não venha cair, né? Aí nos ventos que vem passando, arrancando tudo. Que está passando, hein, gente? Está passando vento em tudo quanto é lugar, nos altares, está passando vento. Mas, se nós também se colocar de joelho, nós vamos estar compreendendo perfeitamente, né, com todos os outros irmãos fortes, qual é a largura, a profundidade, o comprimento, a altura, né, e conhecer esse amor de Deus que a gente precisa ter, né,
conhecimento desse amor de Deus, conhecer quem é Jesus, prossigamos a conhecer o nosso Deus, né? Não perder o interesse, não perder a graça de jeito nenhum. Mas vamos pôr de joelho, porque senão os irmãos aí, ó, ficam desfalecendo, né? No qual temos ousadia e acesso com confiança,